Salve dentista, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos fazer uma aula incrível. Eu sou o João Batista, sou dentista como você, então eu sinto na pele todos os seus desafios diários no seu consultório, na sua clínica odontológica, todos os desafios que essa nossa linda profissão nos traz, mas que a gente segue em frente e busca o sucesso. Eu sou especialista em gestão e marketing para dentista, então eu tenho muito para te ajudar. Eu adquiri uma experiência de mais de 27 anos entre erros e acertos, entre quedas e levantes. Então eu estou aqui para te ajudar e nessa aula de hoje nós vamos falar de um assunto que dá um nó na cabeça da grande maioria dos dentistas, que é sobre a importância de você separar o seu financeiro pessoal do financeiro do seu consultório, da sua clínica odontológica. Então fica comigo até o final, que no final dessa aula eu vou te dar uma dica de ouro que vai ter a solução desse problema que acomete, que atinge 8 de cada 10 dentistas que têm essa dificuldade de fazer essa separação. E por que fazer essa separação do financeiro pessoal do financeiro do seu consultório, da sua clínica odontológica? E você pode me perguntar, João, por que então separar essa conta do financeiro pessoal do financeiro do consultório odontológico? E eu posso te responder de uma forma muito categórica, muito simples e muito objetiva. Primeiro, porque a sua clínica odontológica é uma empresa e como toda e qualquer empresa precisa ter uma robustez econômica, precisa ter um equilíbrio financeiro para que seja extremamente competitivo no mercado e possa honrar todos os compromissos de impostos, de folha de pagamento, de ampliação, de compras de equipamentos novos para oferecer o melhor para o seu paciente, para a sua clínica odontológica. E nessa aula eu quero te passar 8 dicas valiosas para que você possa aplicar no seu consultório, na sua clínica odontológica, para que você tenha uma gestão financeira de altíssimo nível e que isso possa se refletir no sucesso do seu consultório ou da sua clínica odontológica. Então, começando a falar das 8 dicas que eu prometi que vou falar para você, primeiro ponto é que você precisa ter uma organização em contas bancárias separadas, a sua conta bancária de pessoa física e a conta bancária de pessoa jurídica do seu consultório, da sua clínica odontológica. Então você precisa ter muito claro essa organização financeira em contas bancárias. Você precisa ter uma conta bancária com o seu CPF, e precisa ter uma conta bancária com o CNPJ da sua empresa. E você pode dizer, poxa João, eu ainda não tenho CNPJ, eu trabalho como profissional liberal, então tudo bem. Então tenha 2 contas com o seu CPF, mas identifique cada uma delas, sendo que uma vai funcionar para o seu financeiro pessoal e o outro vai funcionar para o financeiro do seu consultório, da sua clínica odontológica. Então que isso fique muito claro e que você tenha a disciplina de fazer essa organização. Por quê? Porque na conta que você destinar para ser do seu consultório, da sua clínica odontológica, você vai vincular essa conta, por exemplo, o dinheiro que vem das vendas do cartão de crédito que você vende no seu consultório odontológico, o dinheiro que vem da geração de boleto que você gera para o seu paciente fazer o pagamento. É nessa conta que você vai fazer o Pix para que o paciente possa fazer a transferência. É nessa conta que você vai divulgar para fazer algum TED, alguma transferência financeira que o seu paciente vai fazer para a sua clínica, para o seu consultório odontológico. Então nessa conta vai estar concentrado toda a movimentação financeira que não seja em espécie, obviamente, que você recebe no seu consultório odontológico. E ali você vai ter a real dimensão, qual é a movimentação financeira do seu consultório odontológico. Começa a ter uma organização. E tem um ditado que fala assim, o que não pode ser mensurado não pode ser melhorado. Então é importante que você entenda que no seu consultório odontológico você precisa ter esse controle. Então imagina se você está numa situação que você não sabe quanto você ganha. Eu não sei se você que está me ouvindo aí, você pode me dar essa resposta. Se eu te perguntasse, se a gente estivesse tomando um café e eu te perguntasse qual é o faturamento bruto do seu consultório odontológico, você saberia me responder? Deixa aqui embaixo essa resposta, que eu quero saber qual é o nível de organização e de gestão que você tem no seu consultório odontológico, e nós estamos aqui para te ajudar.
Nós estamos aqui para fazer com que você tenha uma gestão brilhante e que essa gestão se reflita no sucesso do seu consultório odontológico. Então, seguindo no primeiro ponto da dica que eu quero te passar, das 8 que eu quero te passar, falando da primeira, da importância da separação do teu financeiro pessoal do financeiro do teu consultório odontológico. Então, como eu já falei, da importância da separação das contas bancárias. Isso é fundamental. Outro ponto, se você é um dentista e se você é o dono do seu consultório, então você vai ter 2 tipos de remuneração no seu consultório odontológico. De que forma? A primeira forma é quando você executa como dentista atendendo os teus pacientes no seu consultório odontológico. Você vai ganhar da mesma forma que você repassa os valores para os seus colegas dentistas parceiros. Eu não sei qual é a forma que você adota de repasse para os colegas dentistas que são parceiros do seu consultório odontológico. Eu não sei se você faz o repasse por diária. Eu não sei se você faz o repasse através de um valor determinado de cada procedimento que ele executa. Eu não sei se você ainda faz o repasse através de percentual, né? Que na minha opinião, percentual, quem ganha percentual é sócio. Mas aí é conteúdo para outro vídeo, para que a gente possa conversar melhor. Então eu não sei, mas a forma que você adotar de repasse para a tua equipe de dentistas é a mesma forma que você será remunerado como dentista executor no seu consultório odontológico. Agora, precisa ter uma disciplina para que isso aconteça. Não sei se você repassa diariamente para o seu colega dentista, se é semanal, se é quinzenal, se é mensal, não sei. Você como dentista, mais uma vez dizendo, você vai receber da mesma forma que o seu colega dentista recebe, fazendo parte da tua equipe, do teu consultório, da tua clínica odontológica, tá bom? Então, esse é a primeira remuneração que você vai ter como dentista executor. Perdão. O segundo ponto, a segunda forma que você vai receber no teu consultório odontológico é você sendo o dono do seu consultório, o gestor, o administrador, o empreendedor no seu consultório odontológico. Você vai ter uma retirada mensal do Prolabore. Esse Prolabore, qual é o valor do Prolabore? Você pode perguntar, qual é o valor do Prolabore que eu vou tirar? Você vai fazer uma pesquisa de mercado para saber qual é o valor que está sendo remunerado um administrador de clínica odontológica. E é esse valor que você será remunerado. Esse Prolabore pode ser tirado mensal, uma vez por mês, quinzenal, de 2 em 2 semanas, ou semanal. Então você que vai determinar, mas tendo como base o valor que você pesquisou no mercado e viu que um administrador de clínica odontológica recebe na sua região, tá? Então, nesse ponto, precisa ter uma disciplina muito grande de você moldar a sua vida diante do valor que você é remunerado como dentista e também de acordo com o valor que você recebe no Prolabore. A partir de agora, eu tenho certeza que a partir de hoje, nessa aula, você vai fazer essa organização de uma forma muito clara e muito objetiva. Nada de separar tudo na mesma conta, porque dá uma bagunça, você não consegue ter o controle que você precisa ter para que o teu consultório tenha prosperidade, para que o teu consultório tenha sucesso. Então é importante você ter contas bancárias separadas para que você possa ter o controle dessa movimentação bancária que o teu consultório e você pessoalmente vai ter. O segundo ponto, a segunda dica de ouro que eu quero te dar agora. Faça o registro de absolutamente tudo no seu consultório odontológico. Você precisa registrar do papel toalha que você compra, do sabonete que você compra, até o material da dental que você compra e registrar também tudo o que entra. Tudo que entra, tudo que o seu paciente pagou e você precisa registrar e registrar também a forma de pagamento. Se foi em cartão de crédito, se foi Pix, se foi boleto, se foi transferência, se foi em dinheiro em espécie. É importantíssimo que você tenha o controle dessa informação para que você possa saber o índice
de aproveitamento, de venda no teu consultório e na tua clínica odontológica. Se você não registra, você não sabe quanto está entrando no seu consultório odontológico. Você não sabe quais são os seus gastos, onde pode ser controlado o seu gasto. Então, se você registrar, você vai ter todo esse controle e vai ficar muito mais fácil a sua gestão. O terceiro ponto que eu quero falar para você é que você providencie um fluxo de caixa. Hoje tem softwares extremamente sofisticados e com valores extremamente acessíveis que você às vezes adquire de uma forma definitiva e tem atualizações temporárias por algum momento. E também tem aqueles que você aluga durante o mês. Aí você vai ver o que é melhor para o seu consultório. Mas nesses softwares tem um fluxo de caixa muito bacana, que esse fluxo de caixa ele determina qual vai ser a movimentação financeira, como é que está a movimentação financeira do seu consultório odontológico. E tem softwares tão avançados que até te indica onde você pode fazer um investimento maior, onde é recomendável que você faça um corte. Então, é importante que você tenha uma familiaridade com o fluxo de caixa do seu consultório odontológico, com a movimentação financeira de entrada e saída do seu consultório odontológico. Isso faz um diferencial para a saúde financeira do seu consultório, consequentemente se reflete no sucesso do seu consultório. Muitos colegas dentistas se perdem nesse meio do caminho e às vezes não sabe determinar qual o faturamento dele, qual o gasto que ele tem por mês, porque não tem nada disso registrado. Ele não sabe qual é a movimentação financeira dele. Então, a partir do momento que você tem esse controle, você pode fazer uma estatística dos últimos 6 meses, qual é o consumo de energia elétrica no seu consultório odontológico. Fazer uma estatística dos últimos 6 meses, qual foi o consumo da dental. Claro que isso é variável, isso é um custo variável a dental, mas aí você cruza esse investimento que você fez na dental com o investimento de entrada financeira, e aí você vai ver se estão equivalentes essas informações. Estude o seu consultório. Só que para você estudar o seu consultório, você precisa ter o registro financeiro. Você precisa controlar a entrada e a saída, você precisa controlar o teu fluxo de caixa para que você possa ter a leitura exata e essa leitura exata te ajude nas tomadas de decisões. Essa é a importância de um controle financeiro de qualquer empresa. E o seu consultório é uma empresa. Você pode até dizer, João, mas eu não tenho uma empresa, eu não tenho um registro de empresa ainda. Mas entenda, mesmo que você trabalhe com uma única cadeira, que você trabalhe sozinho, que você não tenha secretária, vamos imaginar o extremo, que você não tenha secretária, ainda assim, o seu consultório é uma empresa. E como uma empresa, ela precisa ter o equilíbrio financeiro necessário para que você tenha o sucesso que você precisa e merece ter. Você fazendo isso, você vai saber quanto entra no seu consultório, quanto sai no seu consultório, onde você pode cortar, onde você pode investir mais, marketing digital, quanto você investiu no último mês, quanto esse marketing digital teve a conversão, quantos pacientes novos esse marketing digital trouxe para o seu consultório, para a sua clínica odontológica. Só vai ter essas informações se você tiver o controle. Treine a sua equipe, que isso é fundamental. Equipe treinada é equipe que te entrega resultados. Agora, você precisa assumir a autodisciplina para que você possa treinar o teu time e o teu time ficar extremamente comprometido com o teu resultado, com o teu projeto, com a missão da clínica e com a visão de futuro que você tem na sua clínica odontológica. O quarto ponto que eu quero falar para você nessa aula é que é necessário cortar despesas desnecessárias. Eu não estou falando aqui de corte absurdo e às vezes até um tanto irresponsável que comprometa a qualidade do atendimento. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que de uma forma inteligente você analise que é importantíssimo que você tenha
esse controle para saber onde é possível fazer esse corte. Olha, o doutor Matheus aqui fez uma pergunta e eu vou fazer uma pausa para responder ele com muito carinho. Eu tenho muita dúvida, o doutor Matheus fala assim, eu tenho muita dúvida em relação ao início de uma clínica, principalmente na capitalização inicial. Doutor Matheus, deixa eu falar uma coisa para você. Você precisa analisar alguns pontos quando você for iniciar a sua clínica odontológica. Talvez você seja recém-formado. Você tem quanto tempo de formado, Matheus? Coloca aí pra gente, só para eu embasar melhor a minha resposta para você. Mas nós temos inclusive uma aula dentro do nosso projeto, do nosso curso, que fala assim, a importância da escolha do local da sua clínica odontológica. Isso é fundamental. De nada adianta você ter uma clínica de altíssimo nível numa localização desfavorável. Então, o doutor Matheus respondeu aqui que tem 1 ano de formado. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Você está entrando numa profissão linda, numa profissão fantástica, numa profissão de altíssimo retorno financeiro e de uma possibilidade de sucesso incrível. Agora, precisa ter estudo de gestão e de marketing, da mesma forma que a gente estudou para fazer aquela primeira restauração, de fazer uma extração com as técnicas ideais, da gente fazer o implante, o aparelho ortodôntico. Então, tudo que a gente aprendeu na faculdade tecnicamente, a gente precisa agregar a essa técnica, precisamos agregar a parte de gestão e marketing. Então, doutor Matheus, respondendo para você, é importante, o primeiro ponto, a escolha do local, tá? É muito importante isso. Segundo ponto, a presença nas redes sociais. Eu sempre recomendo para os colegas que fazem consultoria conosco, que vão abrir o consultório, eu recomendo que, no mínimo, 1 mês antes, o ideal é que seja 2 a 3 meses antes, mas 1 mês antes, comece a fazer uma campanha, comece a fazer uma movimentação no marketing digital muito grande para que as pessoas já fiquem esperando a sua chegada naquele bairro, para que no dia que você abra as portas do seu consultório odontológico, você faça um barulho de verdade, grande lá, que chame a atenção das pessoas e o seu consultório fique lotado de pessoas. E aí você precisa ter uma equipe extremamente treinada para que quando essas pessoas cheguem lá, essas pessoas sejam encantadas com o atendimento, entendeu, doutor? Então, esse é muito ponto. Segue as nossas redes sociais, doutor Matheus, que tem muito conteúdo gratuito de gestão e de marketing para consultório e para clínica odontológica, tá? Agora, seguindo o que a gente fala, o que nós estamos falando no quarto ponto sobre corte de despesas desnecessárias, tem um grande empreendedor no Brasil, que é o Sicupira, e ele é um dos sócios do Jorge Paulo Lemann, que é um grande bilionário brasileiro, dono do Burger King, dono das lojas americanas e por aí vai, dono da Ambev e por aí vai. E o Sicupira fala o seguinte: custos é como unha, precisa ser constantemente cortados. E eu concordo plenamente com ele. E tem outro ditado que fala assim: empresa de sucesso não é somente uma empresa que tem o maior faturamento, mas sobretudo uma empresa que tem os menores custos. E isso é fundamental. Quais são os custos? Poxa, os custos às vezes que você chamar a tua equipe para um comprometimento e a tua equipe ter o cuidado que aquela sala não está sendo utilizada, que a energia seja desligada, o ar-condicionado seja desligado. Que você, na verdade, procure ter espaços que tenham uma iluminação natural, para que você possa poupar a iluminação elétrica que você vai diminuir. Então, como eu sempre falo, tem uma aula que eu falo o seguinte, que você faz economias de centavos, que no final do mês pode se transformar em dezenas, centenas e até milhares de reais. E faz uma diferença muito grande, e é uma diferença que no final do ano você pode comprar um equipamento novo, você pode fazer uma viagem com a família, alguma coisa nesse sentido, fazer um investimento no seu consultório odontológico. Agora, entenda que quando você tem um comprometimento
quando você tem um envolvimento da equipe com todo o seu projeto, se torna muito mais fácil. E esse comprometimento da equipe cabe muito a você. Quando você assume essa responsabilidade e faz com que seja um líder de referência. Você precisa ser um líder que seja admirado pelo seu time. E aí, quando isso acontece, todo mundo abraça a sua ideia e começa a ter um mutirão muito grande. E um outro ponto que você pode lançar a mão quando você precisa cortar custos é quando você tem um controle desses custos. O que você está utilizando que pode ser reduzido nos próximos dias, nos próximos meses? Para isso você precisa ter um controle. O quinto ponto que eu quero conversar com você nessa nossa aula é a importância de dividir as tarefas. Eu sei que realmente é muito difícil você fazer o seu atendimento técnico e ao mesmo tempo fazer a parte administrativa do seu consultório odontológico. Eu sei que é desafiador, eu concordo com você. Por isso que nós temos métodos, nós temos técnicas para facilitar essa sua gestão. Nós temos um método treinado, um método testado para que você possa fazer a gestão do seu consultório odontológico de uma forma mais dinâmica e de uma forma bem mais organizada. Só que quando você tenta fazer essa administração e ao mesmo tempo você está sentado na sua cadeira fazendo a execução, às vezes fica impossível. Você já imaginou? Imagina a seguinte cena que eu vou narrar agora. Você está concentrado numa restauração de resina estética no seu consultório odontológico, fazendo aquela restauração maravilhosa no incisivo central superior, e aí chega a sua secretária e com algum problema administrativo. Às vezes um problema grave que você precisa intervir naquele momento. Poxa, a sua concentração foi embora. A sua concentração destruiu naquele momento. E aí o paciente é comprometido na cadeira que você está atendendo, ele nota isso, ele fica insatisfeito, talvez não volte para fazer uma nova sessão, dar continuidade ao seu tratamento, e você atropela tudo. Então o que eu quero falar? O que eu quero falar com isso? Você precisa, se você deseja continuar executando na sua cadeira, que você tem um prazer, uma satisfação muito grande com isso, beleza, não tem problema nenhum. Só que quando você estiver executando, alguém precisa ficar responsável pela administração da clínica e não te interromper na concentração que você está executando o seu tratamento, tá? E vice-versa. Quando você, de repente, você tem uma clínica odontológica e você determinou que 2 dias da semana você vai destinar exatamente para pensar na parte estratégica do seu consultório odontológico. Pensar como é que serão, como vai ser os próximos dias. Como serão os próximos meses. Qual o investimento que você vai fazer. Então, nesses 2 dias, você vai pensar na estratégia, você vai pensar de uma forma extremamente profissional e administrativa o seu consultório odontológico. E naqueles dias, você precisa designar uma equipe de dentistas, um dentista ou uma equipe de dentistas, para desempenhar a parte técnica, a parte de atendimento do seu consultório odontológico. Então é importante que você separe toda essa situação, porque é impossível fazer as duas coisas, pelo menos simultaneamente, tá? Simultaneamente. Então, você tem 2 opções. Ou você faz dessa forma, continua atendendo no mocho e destina 1 turno, 2 turnos, 3 turnos, 4 turnos, não sei, você que vai ver a tua necessidade. E nesse turno que você destina para administração, você vai ter sempre dentista que faz esse atendimento técnico, aliás, a sua clínica precisa ser uma referência no consultório odontológico. Então, para isso, você precisa dividir a tarefa e você precisa delegar funções. Eu sei,
É característico da odontologia da dificuldade de delegar funções. A gente acha que nós sabemos fazer sempre o melhor, ninguém consegue fazer como a gente faz, e isso é um grande erro. Isso é um grande erro e você se sobrecarrega muito, você fica exausto, a tua mente fica completamente esgotada por uma dificuldade que você tem de delegar funções para outras pessoas. Deixa eu te falar uma coisa. Se você fez uma admissão criteriosa da tua equipe, mesmo que você tenha uma funcionária, uma recepcionista e que ela te ajuda também a auxiliar nos atendimentos. Se você escolheu bem essa recepcionista, essa secretária, você pode ter certeza, ela pode te ajudar muito. Ela pode fazer com que o resultado do seu consultório aumente exponencialmente. Experimenta delegar funções para ela. Experimenta dar para ela algum poder de negociação para ela ligar para o teu paciente e fazer uma negociação do orçamento que você fez e que o paciente ainda não fechou. Experimenta. Permita-se a quebrar esse paradigma de dificuldade de delegar funções. Isso pode fazer uma diferença tremenda para você. Você pode multiplicar muito a tua capacidade de atendimento. E isso vale muito a pena você testar. Eu quero te dar uma dica também muito importante de você fazer um investimento no seu consultório odontológico de um software de gestão financeira. Muitos colegas têm um software, mas muitos colegas usam esse software somente para fazer agendamento, marcar as pessoas. E sinceramente, você não precisa de um software só para isso. Você tem muitas funções, os softwares, os mais simples, têm muitas funções, inclusive administrativas, financeiras, de gestão, que vai te ajudar bastante. Então procure saber quais são os benefícios que esse software pode te ajudar, pode te oferecer. Se ele tem um suporte muito bacana que vai facilitar quando você precisar tirar alguma dúvida. Então o software faz uma diferença muito grande no consultório, na administração, na gestão de um consultório, de uma clínica odontológica. Então a minha orientação é que você faça um investimento no software, e é muito importante, quando eu estou falando de investimento no software, eu quero falar sobre a diferença entre investimento e gasto. Muitos colegas dentistas e muitas pessoas, de uma forma geral, confundem, não sabem definir o que é investimento e gasto. Investimento é aquilo que você vai fazer um aporte financeiro e aquilo vai te retornar esse aporte financeiro em algum tempo, em algum determinado tempo, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, em algum momento vai retornar. Então esse dinheiro volta para você e volta às vezes com uma lucratividade muito grande. O gasto é aquilo que você faz um aporte financeiro, que você compra e que não vai te trazer absolutamente nenhum tipo de retorno financeiro. Então é importante que você comece a separar claramente isso no seu consultório odontológico para você saber a diferença de custo e investimento. E o que eu estou falando aqui é que você faça um investimento num software, que esse software pode te ajudar na gestão e pode te ajudar também no financeiro do seu consultório odontológico. Ele pode te dar. No final do mês, esse software, você pode ter um relatório. Qual foi o valor financeiro que entrou? Qual foi o valor que você fez o repasse para a equipe de dentistas? Quanto entrou em cartão? Qual foi o percentual cobrado em cartão? Qual foi a taxa que o cartão te cobrou? Quanto entrou em Pix? Quanto entrou em dinheiro, em espécie? Ou seja, vai fazer um raio-x do teu financeiro. Vai detalhar tudo que entrou, como entrou, quando entrou. E vai também te dar uma informação detalhada das tuas saídas, das tuas despesas.
Quanto você gastou com dental? Quanto você gastou com material de limpeza? Qual foi a sua conta de energia nos últimos 6 meses? Você tem esse histórico? Um software pode te dar esse histórico, para que você possa analisar e fazer uma campanha muito grande, inclusive de corte de custos adicionais. Repito mais uma vez, é como o Sicupira fala. Ele fala o seguinte: custo é igual unha. Você precisa cortar sempre. Então essa é a minha dica também para você. No seu consultório, na sua clínica odontológica, você precisa cortar os custos desnecessários permanentemente. Só que para você saber disso, você precisa ter o controle. Para você ter o controle, vai te ajudar bastante se você tiver um software de gestão e também ter uma equipe treinada para que possa alimentar esse software. De nada adianta você ter um software de última geração com todos os recursos que você precisa para fazer a gestão, o marketing e o controle financeiro do seu consultório odontológico, se esse sistema não é alimentado por um ser humano todos os dias no seu consultório odontológico. É como também tem um colega que faz captação de leads através das redes sociais, na mídia digital. E o trabalho dele é fazer a captação do lead e colocar no consultório odontológico, fazer com que a pessoa ligue, mande uma mensagem e tenha o interesse, desperte o interesse, o desejo de conhecer aquele consultório odontológico. Agora, a partir do momento que esse lead, que essa pessoa interessada chegar no consultório odontológico, a partir daquele momento é a equipe do dentista que entra em ação. É a recepcionista que mostra simpatia desde o alô para marcar a consulta, até o encantamento do dentista no seu atendimento, tanto técnico quanto de fechamento de negócio. Então, isso começa a ter um diferencial muito grande. Agora, voltando ao investimento do software, ele pode te dar informações que talvez... pode te dar informações em segundos que talvez você pudesse demorar algumas horas para você ter a tua equipe, a tua secretária poderia levar algumas horas. Então, o investimento no software, ele é de extrema importância e faz uma diferença muito grande no seu consultório odontológico. Agora, eu quero falar de um tema agora que ele é muito importante e como nós estamos falando aqui de controle financeiro, de organização financeira do seu consultório odontológico, que a gente partiu do tema da importância de você separar o seu financeiro pessoal do seu financeiro do seu consultório odontológico. Só que para a gente falar desse tema, a gente precisou mergulhar na organização financeira do seu consultório. E aqui eu estou te dando 8 dicas de você ter uma organização financeira próspera, uma organização financeira de resultado no seu consultório, na sua clínica odontológica. E eu quero te falar do 7º ponto que eu quero te passar agora, que é muito importante, que você comece a desenvolver a habilidade de negociação. Faça boas negociações na sua clínica odontológica. E eu estou falando de boas negociações em 2 pontos. Eu estou falando de boas negociações com os seus fornecedores e parceiros, e boas negociações com os teus pacientes, os teus clientes no teu consultório odontológico. Quero falar primeiro da boa negociação que você pode fazer com os seus parceiros e os seus fornecedores. É importante que você, como dono da clínica, você como gestor de uma clínica odontológica, você comece a desenvolver essa habilidade. Você pode dizer, João, eu não tenho habilidade para isso. Olha, lembra que quando você entrou na faculdade, você não sabia fazer nenhuma restauração? Você não sabia fazer extração? Você lembra quando você fez aquele teu primeiro molar? De um incisivo que seja. Hoje você faz, talvez você faça molar, um canal de um molar. Talvez você faça um implante. E imagine a complexidade que é para fazer essa parte técnica. E hoje você domina. Então, fazer uma gestão, aprender boas negociações, isso é fácil, tá? Você consegue plenamente, eu acredito em você. Agora, é importante que nessa negociação com o seu fornecedor e o seu parceiro, você chame para uma conversa, coloque as cartas na mesa e peça para ele uma ajuda de parceria. Você precisa negociar valores com o seu protético. Para que isso?
para que você possa oferecer valores competitivos e que aumente também a tua lucratividade nos trabalhos de próteses. Você precisa negociar com a Dental, que você tem a fidelização de você comprar todos os meses, que você já tem uma pessoa que te atende lá, que o gerente sabe que você compra todo mês lá. Então você precisa negociar. Negociar valores, negociar forma de pagamento, negociar descontos. Então é importante negociar isso. Você precisa ampliar as negociações para que você possa negociar com as operadoras de cartão de crédito, para que você possa oferecer mais comodidade para o teu paciente. Você precisa oferecer para o seu paciente opções de pagamento e não somente que ele pague em Pix ou dinheiro. Você precisa oferecer a flexibilidade dele pagar no cartão de crédito parcelado sem juros, em 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, 8 vezes, 12 vezes, que seja, sem juros. Só que para você oferecer isso, você precisa ter uma taxa administrativa da operadora extremamente competitiva. E deixa eu te falar uma coisa. Se você não for buscar essa taxa competitiva, eles não vão te entregar de mão beijada. Eles só vão te oferecer essa taxa competitiva que eu estou falando aqui, se você for buscar. Se você provocar eles que você precisa disso para oferecer um diferencial para os seus pacientes no seu consultório odontológico. Às vezes, eles te dão taxas competitivas que você consegue parcelar em 12 vezes sem juros no cartão de crédito e não compromete o seu financeiro, tá? Por quê? Porque quando você vende no cartão de crédito, você tem a segurança do valor. Você pode, inclusive, fazer uma antecipação, que eu não recomendo, mas você pode fazer uma antecipação. E você também pode negociar essa taxa de antecipação se você não tiver um capital de giro no seu consultório odontológico, e aquela venda vai servir como um capital de giro para rodar o teu consultório. Tá? Então, é importante que você faça boas negociações. O seu fornecedor de internet, você precisa negociar valores com ele. Não sei se você tem TV a cabo no seu consultório odontológico, mas isso vale inclusive para a tua residência. Liga e negocia. O celular do seu consultório que você divulga para receber o WhatsApp, para receber as comunicações do seu paciente, liga para a operadora e negocia. Busca baixar todos os custos que você puder no seu consultório odontológico. Isso vai refletir no aumento de lucratividade para você. E isso quer dizer sucesso, isso quer dizer prosperidade, competitividade que você vai ter diante de toda a tua concorrência. Agora eu quero falar também do poder da negociação que você tem com os teus pacientes. Essa negociação ela é muito importante. Você precisa primeiro oferecer para o seu paciente a certeza do valor que ele está recebendo no seu consultório odontológico antes de falar qualquer preço para ele. Ele precisa perceber de que o que você está entregando para ele é um valor incrível, que vai melhorar muito a qualidade de vida dele. Vai fazer com que ele mastigue melhor primeiro, para ter boa saúde e que tenha uma estética impecável. Ele precisa entender isso. Quando ele entende isso, o preço que você vai cobrar será um pequeno detalhe para ele. Acredite nisso. Só que quando você oferecer o seu orçamento, apresentar o seu orçamento para ele, junto você precisa apresentar também a possibilidade ou as possibilidades dele fazer aquele pagamento. Você precisa facilitar a vida do seu paciente. Você precisa perguntar para ele como é que ele deseja fazer aquele pagamento. E se você, na relação, no rapport, né, na relação que você tiver falando com ele, você notar alguma dificuldade, aí você tira a carta da manga e você fala algumas opções que você tem para oferecer para ele para que você feche o negócio. O que você não pode perder é a venda. Não perca a venda no seu consultório odontológico. Claro, de uma forma ética, e nós falamos isso de uma forma muito tranquila, obedecendo todas as normas de ética do Conselho Federal de Odontologia, mas despertando o dom da venda. Sem venda, o seu consultório não sobrevive. Aliás, nenhuma empresa sobrevive.
É como o bilionário Flávio Augusto fala: se a Apple não vender, ela fecha. Se o McDonald's não vender, ela fecha. Se a Sony não vender, ela fecha. Então qualquer empresa, se não vender, ela fecha as portas. E a tua clínica, o teu consultório odontológico é uma empresa, então precisa vender. Só que na odontologia a gente vende de uma forma muito elegante, a gente vende saúde, a gente vende qualidade de vida, a gente vende valor antes do preço. Então, você fazendo boa negociação com aquele paciente, às vezes o paciente não consegue fazer aquele pagamento total, você parcela para ele. Se ainda assim não der para ele, você começa a classificar as prioridades para ele começar a fazer um tratamento. Agora, ele não pode sair do seu consultório sem fazer o tratamento. Você precisa fazer com que ele entenda a importância dele fazer um tratamento no seu consultório odontológico, porque ele está no melhor local para que faça o melhor tratamento da vida dele. Então, essa negociação, esse despertar da negociação, ele é muito importante. Então, eu recomendo que você comece a ter essa habilidade, que você comece a desenvolver esse diferencial, que o seu consultório será reconhecido na região como o consultório de um dentista flexível e de que é um consultório que lá, sim, a gente pode fazer um tratamento porque ele facilita pra caramba o pagamento. Então, isso vai fazer um diferencial e vai trazer o sucesso na tua clínica e no teu consultório odontológico. Ter uma clínica odontológica hoje que não ofereça opções de pagamento para o seu paciente é um tiro no pé. Essa clínica está fadada ao fracasso, não sei em quanto tempo, mas que o fracasso vai chegar, vai. A não ser que ela acorde e comece a mudar toda a estratégia da clínica e dar opções para o seu paciente pagar. Às vezes o paciente não tem cartão de crédito ou está com o cartão de crédito dele lotado e deu um orçamento de, sei lá, R$1.000. Vamos falar de um valor bem mais dentro da realidade. R$1.000. Perdão. Mas ele não tem aquele R$1.000 para pagar. Mas ele fala o seguinte: doutor, se eu tivesse uma parcela de R$200 para pagar, eu conseguiria fazer o tratamento. Então, por que? O que impede de você fazer um parcelamento para ele? Ele te dá uma entrada e você fazer um parcelamento para ele com parcelas de R$200 em boleto bancário. Você pode falar: doutor João, mas aí tem um risco muito grande de inadimplência. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, pertinho de você. Todo e qualquer negócio tem risco. Agora, uma venda como essa que eu dei o exemplo em boleto bancário, você vai ser bem claro também com ele de que a programação do tratamento vai obedecer à ordem também dos pagamentos dos boletos. O que você não pode é fazer todo o tratamento em uma semana e você parcelou em 7 vezes, 5 vezes no boleto. E aí vai complicar para você. Porque você não vai ter o controle disso. E aí vai ser muito dispendioso para você, que você vai ter que destinar uma pessoa para fazer uma cobrança, então não vale a pena. Você pode fazer sim, só que você tem que ter uma conversa com ele de que o tratamento será gradativamente. Se for um cartão de crédito, tá tudo certo. Cartão de crédito é seguro. A venda está segura. Você vai receber naqueles meses, ou você tem a opção, inclusive, de fazer a antecipação do cartão de crédito. E o 8º ponto que eu quero te falar, o 8º ponto, e é um dos pontos extremamente importantes para a saúde financeira do seu consultório odontológico, da sua clínica odontológica e do sucesso do seu consultório odontológico. Cumpra as obrigações financeiras do seu consultório odontológico. Principalmente as obrigações de impostos. Sabe por quê? Para que evite multas, intervenções e que isso não venha a sair muito caro para você. Que isso não possa trazer um prejuízo muito grande. As multas por atraso de pagamentos de impostos são extremamente altas. E essas multas podem roubar a tua lucratividade. Você pode estar trabalhando bastante
para pagar multas desnecessárias, porque você não tem um controle das obrigações financeiras. Você precisa ter uma planilha, se você não tem um software, que você precisa ter uma planilha no Excel para que você tenha esse controle. Se você tem uma empresa CNPJ, você sabe que tem obrigações mensais, obrigações trimestrais para serem feitas, que o seu contador certamente te passou essa informação. E por falar em contador, deixa eu falar uma coisa para você que é muito importante, que eu lembrei agora e que eu quero passar para você. A contabilidade, às vezes, ela não sabe de algumas particularidades que a odontologia precisa ter e que você precisa explicar para ele. Sabe por quê? Porque ele é contador de você, dentista, é contador de um médico, é contador de um engenheiro, é contador de um advogado, é contador de um empresário. Então, contador de várias pessoas. E quem vai saber a particularidade, quem deve saber a particularidade, é você. Como, por exemplo, a obrigatoriedade de você pagar o INSS todos os meses. Você sabia disso? Que nós, dentistas, prestadores de serviço, nós somos obrigados a pagar o INSS todos os meses. E você pode dizer, pô, João, eu não quero me aposentar pelo INSS. Não. Eu não estou perguntando se você quer se aposentar pelo INSS. Eu estou falando que o pagamento do INSS é uma obrigação para todos os prestadores de serviço como nós, dentistas. A ausência do pagamento mensal do INSS pode acarretar nos juros absurdos. E não vale a pena. Você sabe o que é carnê-leão? O carnê-leão é o imposto que você precisa pagar sobre toda a movimentação que você recebe durante o mês de pessoa física. Nós temos aulas diversas para falando sobre isso nas nossas redes sociais. Segue as nossas redes sociais. Será um grande prazer te receber lá. E lá está assim de conteúdos gratuitos para que você possa fazer uma gestão e um marketing de melhor qualidade no seu consultório odontológico. Agora, voltando no 8º ponto que a gente falou da importância de cumprir as obrigações financeiras, é muito importante também que você tenha o controle desse exemplo que eu dei alguns minutos atrás sobre o controle de pagamentos dos seus pacientes. Se você fez um planejamento de pagamento em boleto bancário, você precisa ter o controle diário, semanal, quinzenal, mês a mês, se aqueles boletos estão sendo devidamente pagos. Se não, você precisa entrar em contato com o paciente de uma forma educada, com um script elegante para que ele não se sinta ofendido, tá? Mas você precisa ter aquele valor em caixa porque é importante, é necessário para você. É muito importante, tá? E não deixe atrasar contas de consumo. Quais são as contas de consumo? Energia elétrica, água, saneamento, celular. Então não deixe atrasar essas contas, porque essas contas, primeiro, são contas vitais, de serviços vitais no seu consultório odontológico, geram multas, livre-se, corra de juros e multas. A melhor forma de você correr de juros e multas é você tendo controle do que você precisa pagar, do que o seu consultório precisa pagar. Isso vale para uma análise do seu consultório odontológico, isso vale também para a sua vida pessoal e familiar. Na sua casa, você também precisa ter um controle semelhante ao controle que você tem no seu consultório odontológico. Você precisa ter lá uma planilha para dizer qual é a data de vencimento da conta de energia, da conta de água, do telefone, dos celulares, de tudo. Da internet, de absolutamente tudo. Precisa ter o controle para que você possa fazer tudo da melhor forma. Tá? Agora, eu quero te dar aquela dica de ouro que eu falei no início, que se você ficasse comigo até o final, eu ia te passar. Lembra? Então eu vou te passar agora. Agora, antes de passar essa dica de ouro, eu quero falar resumidamente
o que nós falamos aqui. Eu falei da importância de você separar o teu financeiro pessoal do financeiro do teu consultório odontológico. Falei que isso é fundamental para que a tua clínica, o teu consultório odontológico tenha saúde financeira, robustez e tenha competitividade no mercado de trabalho. Falei também aqui para você de 8 pontos estratégicos para que você possa ter uma organização financeira cada vez mais saudável, uma organização de finanças que vai te fazer um diferencial muito grande de sucesso na região que você desempenha a tua função de dentista. Primeiro ponto, contas separadas, isso é fundamental. O segundo ponto que eu falei foi que a importância de você registrar tudo. Se você não tiver um software que te ajude, que você registre tudo numa planilha de Excel. Tá? Não tem uma planilha de Excel ainda, mas num papel e caneta. Mas é preciso registrar absolutamente tudo. Terceiro ponto, você precisa se familiarizar e você precisa providenciar um fluxo de caixa eficiente para você, para o seu consultório odontológico. O quarto ponto, cortar despesas desnecessárias. Se você tem um controle de entrada e saída, se você tem um controle financeiro do seu consultório numa planilha, num papel escrito com caneta, você vai saber o que é possível sem comprometer a qualidade do seu consultório, sem comprometer a qualidade do atendimento do seu consultório, o que é possível cortar nos próximos dias. E aí você chama o teu time para entrar nesse jogo com você. O quinto ponto, eu falei da divisão de tarefas, né? Que falei da importância de você delegar funções no seu consultório, na sua clínica odontológica. Acredite, se você fez uma seleção boa com a tua equipe, você tem a faca e o queijo na mão. Mas como diz a história também, o ditado, não basta ter só a faca e o queijo na mão. Precisa ter uma fome de sucesso incrível. E eu tenho certeza que você tem. Então, se você tem um time bem selecionado, você vai ter uma equipe que vai te ajudar bastante. O sexto ponto, que você invista no software de gestão. Se você ainda não tem, investe, vale muito a pena. Hoje tem software de gestão que te cobra uma mensalidade de R$50, de R$100. Vale muito a pena. Isso é um investimento que você vai ter um retorno incrível, vai dar um impulso no seu consultório que você não tem ideia de como isso vai te ajudar. Sétimo ponto que nós falamos da importância de você fazer boas negociações. Tanto a negociação com o seu paciente, oferecendo para ele opções de pagamentos e negociando valores com ele, como a opção também de você fazer boas negociações com os teus fornecedores e os teus parceiros, como operadora de cartão de crédito, negociando taxas reduzidas, operadoras de celular, de você também negociar, a tua dental, o teu protético, então tudo isso precisa ser negociado para que você diminua os valores dessas parcerias e desses fornecedores para que possa aumentar a tua lucratividade e você também oferecer diferenciais para o teu paciente. E o oitavo ponto que destacamos aqui foi da importância de você cumprir as obrigações financeiras, principalmente as obrigações de impostos financeiros do seu consultório odontológico e de você também como pessoa física. Então é importante que você saiba as datas de cada imposto obrigatório que você precisa pagar, que você, eu falei nesse ponto também da obrigação de você pagar o INSS, fala com o seu contador sobre isso, e você ter o controle para evitar pagamentos de multa, pagamento de juro, que pode roubar a tua lucratividade, esses juros e multas desnecessários e que pode acontecer por uma falta de controle. Então, essas são as nossas dicas. Agora eu vou te dar uma dica de ouro para que você possa solucionar de uma vez por todas essa questão de pessoa física e pessoa jurídica. As tuas finanças pessoais com as finanças do seu consultório, da sua clínica odontológica. Você já entendeu nessa aula que é importante que você tenha duas contas bancárias.
uma sua de pessoa física e outra de pessoa jurídica. Mesmo que não seja pessoa jurídica, abre as duas com o seu CPF, mas destina uma para o teu financeiro pessoal e outra para o financeiro do seu consultório. E não mistura essas contas. Tenha disciplina. Vincule nessa conta de pessoa jurídica todos os cartões de crédito que você vai receber, que você negociou uma taxa extremamente importante, que você vincule também a essa conta de pessoa jurídica do teu consultório, da tua clínica odontológica, os boletos que você vai receber. Então, aqui nessa conta de pessoa jurídica do seu consultório, da sua clínica odontológica, vai ficar vinculado toda a tua movimentação financeira, e que vai te dar um aspecto de organização e vai facilitar muito as tuas próximas decisões que você precisar, embasado com a tua movimentação ou a tua movimentação financeira. Agora, eu quero dar para você um desafio. Na verdade, 3 desafios maravilhosos que você faça a partir dessa aula que você acabou de assistir. Primeiro desafio que eu estou te dando agora, e eu tenho certeza que você disciplinadamente vai executar. Primeiro desafio, que a partir de agora, no seu consultório, na sua clínica odontológica, você registre absolutamente tudo. Você tenha uma planilha de Excel, ou se você tiver um software, melhor ainda, conheça o software que certamente tem esse recurso de controle financeiro. Registre absolutamente tudo. Uma agulha que você comprou, você precisa lançar no teu controle, tá? Se você tiver um livro caixa, isso vai estar registrado lá no seu livro caixa. Então esse é o primeiro desafio. Segundo desafio, se você ainda não tem, que a partir de agora, que você vá ao seu banco, não sei, um banco digital ou banco convencional que você tem, mas tenha 2 contas. Talvez você já tenha a sua conta pessoal e abra uma segunda conta que você vai destinar para a conta de movimentação financeira do seu consultório odontológico. Esse é o segundo desafio, que você tenha contas distintas, 2 contas distintas, a sua pessoal e a do seu consultório odontológico. E o terceiro grande desafio, que isso vai te ajudar bastante, esse desafio, que você ligue agora para a operadora do seu cartão de crédito, buscando negociar taxas para que eles possam diminuir drasticamente, que você possa oferecer opções de parcelamento sem juros para o seu paciente, só que o cartão vai fazer cobrança de taxas bem menores para você, tá bom? Então espero que você tenha gostado muito dessa aula. Quero te pedir que você compartilhe esse vídeo com os seus amigos nas suas redes sociais, compartilhe esse vídeo com os seus dentistas, siga as nossas redes sociais, que a gente está cheio de conteúdo bacana, conteúdo gratuito sobre gestão e marketing para dentista, que eu tenho certeza que vai melhorar muito, ampliar muito a sua visão de marketing e de gestão, de liderança, de gestão de pessoas, e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Segue o nosso Instagram, que a gente fará sempre aulas importantes no nosso Instagram, e eu não quero que você perca, então segue no nosso Instagram, que é @Dr. João Batista A. Marca a gente lá no Instagram, coloca aqui embaixo o que você aprendeu nessa aula, marca a gente no Instagram, que eu quero compartilhar isso, vai ser uma alegria dizer que você está conosco. E mais uma vez, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, compartilhe esse vídeo para os seus colegas dentistas. Participe do nosso grupo, nós temos uma comunidade gratuita no Telegram. E essa comunidade é muito bacana porque a gente compartilha conteúdos de gestão e marketing permanente nessa comunidade. E você também vai ter a opção de fazer um network muito bacana nessa comunidade, que é só de dentistas que têm interesse de fazer uma gestão de qualidade, de fazer um marketing altamente rentável e que obedeça rigorosamente às regras do Conselho de Ética da nossa odontologia. Então foi um grande prazer estar com você e eu tenho certeza que a gente vai se ver mais vezes e que eu vou poder te ajudar ainda mais sobre temas diferentes que vai ajudar aí no seu consultório e você vai poder aplicar imediatamente no seu consultório. Eu sei disso. Sabe como eu sei disso? Porque eu sou dentista como você. Eu sinto na pele todos os desafios que você já passou e que você passa diariamente no seu consultório e na sua clínica odontológica. Então conte comigo,
Coloca aqui embaixo a sua dúvida, assina o nosso canal no YouTube para você receber sempre informações como essa e vai ser uma grande honra e um grande prazer ter você na nossa comunidade. Grande abraço, fica com Deus e a gente se vê no topo. Tchau, tchau.